perdi durante horas e horas na minha montagem. E se eu tiver coragem, se eu tiver um pouquinho de coragem, eu me deixarei continuar perdido. Quem sabe nada me aconteceu? Eu só posso compreender aquilo que me acontece. E só me acontece aquilo que eu posso compreender. E o que eu sei do resto é que o resto não existiu. Quem sabe nada existiu. Qualquer entender meu nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura que eu posso chegar. Viver é o meu único nível. Aquilo que eu provavelmente pedi e finalmente tive, veio, no entanto, a me deixar assim carente como uma criança que só todo amor do mundo por mim poderia me salvar. Eu sinto que eu já estou esquecendo. Eu sinto que eu já estou esquecendo, pois ao mesmo tempo que eu luto por lembrar, essa minha nova ignorância, ela tornou-se sagrada. Para que eu continue humana, o sacrifício será o de esquecer. Eu vi sim, eu vi e me assustei com a verdade bruta de um mundo cujo maior horror é que ele é tão vivo, mas tão vivo que para acreditar que eu sou tão viva quanto ele, eu terei de alcançar minha consciência de vida. O horror será a minha responsabilidade, até que se complete essa metamorfose. E que o horror se transforma em claridade. E não a claridade de um desejo moralista, sabe? Mas a claridade que é natural das coisas. E é essa claridade natural que me aterroriza. Porque o horror sou eu. Sou eu diante das coisas. Por enquanto, o único prazer tímido que eu estou tendo é o de perceber que perdi o medo do feio. Quando eu saí da sala pro quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um velho, a um passo da descoberta de mim mesma. Eram quase 10 horas da manhã e há muito tempo o meu apartamento não me pertencia tanto. Na manhã anterior, a empregada havia se demitido. E eu me atardava à mesa do café fazendo bolinhas de miolo de pão. Antes de entrar naquele quarto, quem era eu? Eu sou uma pessoa agradável. Eu tenho amizades sinceras e o resto era como pouco a pouco. Eu fui me tornando a pessoa que tem um nome. E eu fui sendo esse nome. E também dos outros, eu não exigia mais do que um nome para mim. Bastava ver no couro das minhas varizes as iniciais. G-H. E eles. Mas eu vivi muito. Eu quero dizer que eu vivi muitos fatos. Quem sabe eu tive logo pressa de viver tudo para que me pudesse sobrar tempo de viver sem fatos. Eu tive cedo e rapidamente dores e alegrias. Mas agora eu sei. Eu sei que viver não é coragem. Saber que se vive é coragem.
Eu não tive filhos. Não, eu não tive marido, mas eu ajo como que se chama de uma pessoa realizada. Ter feito esculturas durante muito tempo também me dava um passado e um presente. E fazia com que as pessoas me situassem. A mim, se referem como alguém que faz esculturas. Mais do que limpa e correta, eu era uma réplica bonita e generosa. Eis uma mulher de generosidade e graça. Uma mulher que não dá trabalho, uma mulher que ri e sorri. Detalhadamente não sendo, eu me provava que eu era. Não sendo, eu era. Enfim, levantei-me da mesa do café. Não ter nada naquele dia, nenhuma ocupação, me daria exatamente o tipo de atividade que eu queria. A de arrumar. Eu sempre gostei de arrumar, eu suponho que essa seja a minha única verdadeira vocação. Eu olhei o apartamento. Ele me refletia, sabe? Eu morava na chamada cobertura e isso era uma elegância. Na realidade, era bem mais do que uma elegância. Então, de lá, domina-se a cidade. O meu apartamento era uma réplica bonita, elegante e inteligente de uma vida que, na realidade, nunca existiu. Era uma réplica de uma vida que, se fosse minha, não me serviria. Tudo no meu apartamento era uma réplica bonita e elegante e vivia entre aspas. Por honestidade, eu citava o mundo, já que ele não era nem meu, nem eu. E quanto a mim, eu também sempre conservei uma aspa à direita e outra à esquerda. Como se não fosse eu, era mais forte do que se fosse. A imagem de mim, entre aspas, me satisfazia. Eu era a imagem do que eu não era. Olhei o apartamento mais uma vez. Por onde eu começaria? O quarto da empregada. O quarto da empregada devia estar imundo na sua dupla função de dormir e depósito. E eu arrumaria e o deixaria limpo, limpinho e pronto para a próxima empregada. Mas ao abrir a porta, os meus olhos se franziram em pleno desagrado físico. Há cerca de 6 meses, eu não entrava ali. E o meu espanto vinha me deparar com um quarto inteiramente limpo. E branco, e limpo, e vibrante, e limpo. Muito limpo. Eu não contava que aquela empregada, numa ousadia de proprietária, tivesse espolhado o quarto da sua função de depósito. Eu hesitava. Olhei desanimada no desde do quarto, que divergia tanto do resto do apartamento que, para entrar nele, era como se eu tivesse saído da minha própria casa. Lá o sol não parecia vir de fora, lá era o próprio lugar do sol. Eu me preparara para limpar coisas sujas, mas lidar com aquela ausência, aquilo me desnorteava. Eu estava descobrindo, com muita irritação, que o quarto não me irritava, apenas eu detestava aquele cubículo. Da porta, eu vi agora uma ordem calma e vazia. E reparei que durante 6 meses um sol penetrante havia empenado meu pobre guarda-roupa de frio. Forcei meu ânimo e pensei, hoje mesmo tudo aquilo teria de ser modificado. E a primeira coisa que eu faria seria arrastar para o corredor as poucas coisas que haviam dentro. Então,
eu jogaria baldes, e baldes, e baldes, e baldes, e baldes, e baldes de água que finalmente enlameariam aquela poeira e trariam umidade para aquele deserto. Uma cobra inexplicável, mas que me vinha toda natural me tomar. Era estranho, mas eu queria matar alguma coisa ali. Eu ainda não sabia, mas já estava acontecendo então os primeiros sinais do desabamento. E esse desabamento, ele baixava os cantos da minha boca, me deixava assim de braços caídos. Eu nunca saberei entender o que me aconteceu, mas há de haver quem entenda. E é em mim que eu tenho que criar esse alguém que entenderá. Apesar de eu já ter entrado no quarto, eu parecia ter entrado em nada. Como se o quarto não tivesse profundidade o bastante para me caber e deixasse os pedaços do meu corpo no corredor. Na maior repulsa que eu já fora vítima, eu não cabia. Passei os olhos pelo quarto, tentando me apossar um pouco mais daquele enorme vazio. Então eu pensei, aquele guarda-roupa, depois de bem alimentado de água, eu o enceraria. Enceraria bem por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora, bem enceradinho, por dentro e por fora. Então, eu abri a porta estreita do guarda-roupa e pus o quanto cabia da minha cara nela. Eu nada via. Só sentia um cheiro quente e seco como de uma galinha. Como se o escuro de dentro me espiasse. Nós ficamos assim, uns instantes nos espiando. Mas foi então que o meu coração embranqueceu como cabelos embranquecem. Na abertura da porta, bem diante dos meus olhos, houvera-se um ser. O meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio constante eu percebi que eu não havia gritado. O grito ficava me batendo dentro do peito, mas não saía. É que ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustava, como se o quarto morto fosse na verdade potente. Uma casa minuciosamente desinfetada contra o meu nojo. Eu não esperava que o quarto tivesse escapado. E pela lentidão e grossura, era um bicho muito velho. No meu arcaico horror, eu aprendera a distinguir mesmo à distância suas idades e perigos. Não, eu não arrumaria nada. Se havia baratas, eu não arrumaria nada. A nova empregada que dedicasse o seu primeiro dia de trabalho a limpar aqueles crimes empoeirados. Mas agora eu sabia que não fora eu quem repelir o quarto é que com sua barata secreta me repelia. E eu sabia que tinha de admitir o perigo que eu estava correndo. Mesmo sabendo que era loucura acreditar num perigo totalmente inexistente. Quando eu era criança, eu tinha consciência de estar deitada na minha cama, que se achava num quarto, que se achava na terra e que se achava no mundo. E agora, eu me reduzi a tal plano que o meu único lugar dentro do quarto era entre a porta do armário e o pé da cama. Eu queria era sair o mais rápido possível dali. Mas foi então que
E ela começou a reemergir. Antes, o tremor anunciante das antenas. E depois, um corpo relutante. Na minha clausura, entre a porta do armário e o pé da cama, eu ainda não havia tentado mover os pés para sair. Mas eu recuava o dorso para trás. Como se na sua extrema lentidão ela pudesse dar uns botes. Eu fiquei imóvel. A hostilidade me tomara. Era mais do que não gostar delas. Eu não as quero. Eu estava atenta. Eu estava toda atenta. Abaixei rapidamente os olhos. É que eu acredito que ao abaixar os olhos eu escondia dela a astúcia que me tomava. É que pela primeira vez eu sentia que tinha recursos. Uma grandeza me tomava. A da coragem. Eu sabia. Pela primeira vez eu estava entrando na bruta e crua natureza. Então, eu ergui a mão bem alto, como para um juramento. E num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio emergido daquele ser. Ao mesmo tempo, eu também havia fechado os olhos e assim eu permaneci, toda trêmula. É que naquele instante, de olhos fechados, eu tomava consciência. O que fizera eu? E eu não me referi ao que fizera eu a ela, mas o que fizeram de mim? O que fizera eu de mim? Com o coração assim batendo, eu fizera isso. Eu matara. Mas a pergunta era, o que eu matara? Com os olhos ainda fechados, eu tremia. Ter matado era tão maior do que eu. Eu abri devagar os olhos. E foi então que eu vi ela ali, presa pela porta, projetada para frente, ereta no ar. Ainda faltava então um golpe final. Eu não havia batido a porta com força bastante. Deixar-a viva e olhando para mim. Ergui a mão, bem mais alto. E então, num só golpe, eu não podia. Um instante antes, talvez eu pudesse, mas eu não podia. Eis que eu vi a cara dela. Era uma cara assim, marronzinha, sem contorno. A boca era marrom e bem delineada. E os bigodes saíram longos e finos ao lado da boca. Se ela tivesse dentes, seriam grandes, quadrados e amarelos. Ela não tem nariz. E é formada por cascas pardas e finas, como as de uma cebola. Ela é antiga como uma lã. Os seus olhos eram radiosos e negros. Eu não queria ter visto o que eu vi. Não, eu não queria ter visto o que eu vi, porque o que eu vi era a vida me olhando. Eu olhava ela e nela eu descobria a identidade da minha vida mais profunda. E lá estava eu, boquiaberta, ofendida e recuada. Isso é loucura, meu Deus, isso é loucura! Mas eu bem sabia que não era loucura. Não era loucura acreditar naquele nascimento. Era meu Deus. Aquilo era uma verdade maior. A horrível. Mas horrível por quê? É que ela contrariava, sem nenhuma palavra, tudo aquilo que antes eu costumava pensar.
Aguardei que a estranheza passasse, que a saúde voltasse. E foi então que eu olhei em cheio a vastidão do quarto. E em seguida, eu vi a gosma branca, amarelecida, saindo sobre o dorso marrom daquele ser, como de uma bisnaga de pasta de dente. Meu Deus. Ela é pura sedução. São cílios pestanejando milhares de cílios. E eu, que também me resumia ao que em mim era mais primitivo, tinha milhares de cílios. E com os meus cílios eu avanço. Eu protozoário. Eu proteína pura. A vida, meu amor, é uma grande sedução, onde tudo que existe se seduz. Aquele quarto estava vazio e por isso primariamente vivo. Eu chegara ao nada. E o nada era vivo e úmido. Eu chegara ao nada e o nada era vivo e úmido. Grite, 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 ordenei-me grite. Mas se eu gritasse uma só vez que fosse, talvez eu nunca mais pudesse parar. Tudo se resumia a nunca dar um primeiro grito. Um primeiro grito desencadeia uma vida. Se eu gritasse, acordaria milhares de seres gritantes que iniciariam pelos telhados um coro de gritos. Se eu gritasse, eu desencadearia a existência. Porque eu sabia. Eu sabia que eu estava entrando na bruta e crua natureza. Eu sabia que havia lutado, mas agora pelo silêncio constante. Eu sabia que havia sucumbido. E que ceder e que, enfim, agora sim, eu estava dentro do quarto. E eis que eu cabia dentro dele. E dentro de mim. Sabe, no meu medo de ontem, eu estava sozinha. E eu queria pedir socorro contra a minha primeira desumanização. É que a desumanização, ela é tão dolorosa, mas tão dolorosa quanto perder tudo. Mãe Santa Maria, Mãe de Deus, eu ofereço-vos a minha vida em troca de não ser verdade aquele momento de ontem. É que eu olhava ela, e ela me olhava, e eu olhava ela, e ela me olhava, e eu olhava ela, e ela me olhava, e eu não sei se ela me via. Eu não sei o que uma barata vê, mas eu olhava ela, e ela me olhava, e eu olhava ela, e ela me olhava, e eu também não sei o que uma mulher vê. Mas eu olhava ela, e ela me olhava. E se ela não me via com os olhos, ela me via com o corpo. Se ela não me via com os olhos, a existência dela me existia. Aquele ser é pelo avesso. Não ela mesma não tem um lado direito nem um avesso. Ela é aquilo. O que nela é exposto é o que em mim eu escondo. Do meu lado a ser exposto, eu fiz o meu avesso ignorado.
Me deram tudo. Me deram tudo. E olha só o que é tudo. É um bicho. Um bicho vivo que está a morrer. É um pedaço de madeira, é um pedaço de pano, é um pedaço de vidro. Olha só pelo que eu lutei. Eu lutei para ter exatamente aquilo que eu já tinha. Mas não. Não, eu ainda não contei tudo. Não contei que ali sentada, imóvel, eu ainda não havia parado de olhar com um grande nojo a massa da barata. Então, eu sabia que o erro básico de uma vida era ter nojo de uma barata. E aquilo que eu não queria pensar por piedade por mim, eu pensei. Eu pensei que a redenção devia ser na própria coisa. E a redenção na própria coisa seria eu botar a massa branca da barata na boca. Minhas entranhas diziam, não! A minha massa rejeitava da barata. Mas eu sabia que tinha de comer. E eu toda comê-la, inclusive o meu medo comê-la. Então, eu avancei com a determinação de uma assassina. A minha alegria, a minha vergonha foi ao acordar da vertigem. Sim, uma vertigem que me fizera perder conta do tempo e dos momentos. Eu tinha medo. Eu tinha medo de sentir o gosto que eu estava sentindo. Eu tinha medo de passar a mão pela boca e descobrir que agora eu tinha vestígios. Eu tinha medo de olhar para trás e ver que a barata tinha menos massa branca no dorso. Então eu comecei a cuspir. E cuspi. Cuspi aquele gosto de nada, aquele gosto adocicado, aquele gosto de coisa alguma. Eu só parei de cuspir quando eu entendi. Eu estava cuspindo a mim mesma. Era a minha massa que eu cuspia. Eu estava me renegando. Não, eu não precisava ter tido a coragem de botar a massa branca da barata na boca. Eu havia dado ao ato de comê-la um sentido de máximo. Mas agora, através do meu mais difícil ato, eu caminho em direção à desconstrução de tudo que eu construí. Eu caminho em direção à despersonalização. Eu havia me aproximado da coisa mais forte que eu já tinha sentido. E sim, eu acho que aquilo era confiança. Ou talvez não fosse. Eu confiava. Eu senti que o meu rosto em pudor sorria. Ou talvez não sorrisse. Eu não sei. Eu corpo negro. Eu, com uma vida que finalmente não me escapa, eu sou aquele bicho. Eu sou o meu cabelo, eu sou o trecho de luz mais brilhante. Por enquanto, essa metamorfose ainda não faz nenhum sentido. Mas eu lhes digo, é uma metamorfose em que eu perco tudo. O que eu tinha era eu. Eu só tenho o que eu sou. E agora o que eu sou? Eu só estar diante de vocês, diante de um susto. Eu não entendo. E tenho muito medo de entender.
Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença. Em nome do Grupo Teatro Candeia, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui essa noite. E tem mais alguns agradecimentos aqui. Ao Projeto 13, o Palco da Cultura, que juntamente com a Associação de Amigos do Teatro 3 de Maio e a Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, promovem e financiam esse projeto. E também um agradecimento ao Carrefour e à Casa da Cuca pelo camarim e ao nosso figurinista desse espetáculo, David Johan. Obrigado, muito obrigado e uma boa noite a todos.